Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu sou Clóvis Ferreira de Araújo. Estamos aqui apresentando o quarto episódio do nosso programa Prodecast, o podcast da empresa Prodetec, uma das maiores empresas de segurança privada do Brasil. E hoje nós temos a honra e o prazer de trazer mais uma personalidade muito importante para a questão da segurança de um modo geral, principalmente a segurança pública. Nós temos o prazer de hoje conversar com a doutora Jaqueline Valadares, delegada de polícia, que, embora jovem, já ocupou inúmeros cargos de grande importância na Polícia Civil do Estado de São Paulo e hoje é a nossa presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora Jaqueline. Muito obrigado por aceitar a nossa convocação, quase que assim dizendo, né? Que eu sei que a senhora é muito ocupada, tem uma agenda bastante complexa e, mesmo assim, veio aqui nos prestar informações importantíssimas sobre a questão da segurança pública, em especial num momento que estamos vivendo no Brasil e no estado de São Paulo, quero dizer, em relação à Polícia Civil especialmente, né? Pediria suas considerações iniciais e depois os nossos internautas aqui fizeram algumas indagações que eu gostaria de passar para a senhora. É um prazer estar aqui, eu que agradeço o convite, é sempre bom reencontrar grandes colegas como o Dr. Clóvis, com quem eu tive a honra de trabalhar há muitos anos atrás, nem tantos anos assim, né, doutor? Alguns Passa anos, rápido, não né? muitos. Em que nós trabalhamos juntos na época na 2ª seccional, eu era Sim, titular lá da Delegacia de Defesa da Mulher, o Dr. Clóvis estava no 27 na época, né, exatamente isso. 27 DP. Então, só tenho a agradecer tanto a época lá em que a gente trabalhava em Muito obrigado. parceria, quanto o convite de estar aqui hoje. É sempre uma honra e um grande prazer encontrar amigos. Muito obrigado, doutora, muito obrigado. O Prodecast, doutora Jaqueline, tem o objetivo de discutir questões de segurança de um modo geral, em especial a segurança pública, que aflige a todos, né? A senhora hoje preside, talvez, o Sindicato de Delegados de Polícia de maior volume no estado de São Paulo, né? Em relação a tantos outros que temos no Brasil. As nossas associações também são muito importantes, mas eu creio que o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo tem uma relevância especial. Em primeiro lugar, o que eu gostaria que a senhora nos dissesse qual a atividade que desenvolve o nosso sindicato. A senhora está lá por um triênio, né? Temos acompanhado todas as suas realizações, sua e da sua equipe, e gostaria que a senhora falasse um pouquinho de todo esse trabalho e o que podemos esperar até o ano de 2025, que a senhora estará conosco à testa desse importante sindicato. De fato, o sindicato ele tem uma importância ímpar no cenário de defesa dos direitos e prerrogativas dos delegados de polícia e, consequentemente, para a segurança pública de uma forma geral. Porque quando a gente fortalece a carreira do delegado de polícia, a gente fortalece não apenas a nossa carreira, mas todas as demais carreiras que integram a Polícia Civil e, consequentemente, a segurança pública de uma forma geral. Porque uma Polícia Civil forte, bem estruturada, isso vai reverberar de uma forma muito positiva para a sociedade de uma forma geral. Eu assumi, junto com toda a minha equipe e a diretoria, o sindicato no final de 2022, em dezembro de 2022, e vamos continuar finalizando o nosso mandato em 2025. De fato, são muitos desafios. Muitas vezes a gente foca em questões que vêm sendo apresentadas pelos nossos delegados, mas muitas demandas também acabam chegando dos operacionais. Apesar de sermos um sindicato que tem legitimidade para representar os delegados, muitas demandas são uníssonas de todas as carreiras. Então, também muitos outros colegas vêm nos procurar, como é o caso agora que a gente teve recentemente da nomeação de todos os profissionais que foram aprovados no concurso de 2022, em que a gente teve a carreira de delegado, mas também teve investigadores e escrivães. Então, o sindicato trabalhou fortemente para a nomeação de todos, embora a gente tenha tido uma certa decepção com o governo,
que eles prometeram, foram inúmeras as promessas do governo de que chamariam todos os aprovados do concurso de 2022, carreira de delegado, escrivão, investigador, tanto aqueles aprovados dentro do número de vagas quanto os excedentes, e nós tivemos essa surpresa negativa recentemente, no sentido de que não seriam nomeados todos os excedentes. E por que isso nos surpreendeu tão negativamente? Porque hoje o nosso déficit na Polícia Civil, ele é de aproximadamente 40% no nosso quadro. A gente está trabalhando com 17 mil profissionais a menos do que a gente deveria ter. E a gente tem um concurso aí de 2022 que vem se arrastando desde 2022 e, finalmente, quando a gente tem todos os aprovados aptos a serem nomeados, o governo simplesmente fala, não vamos chamar todo mundo, vamos chamar só uma parte, deixa para chamar o restante quando tiver vacância, que foi o termo utilizado. Vacância a gente já tem, só delegado de polícia são mais de 1.000 cargos vagos. Então, foi um trabalho que o sindicato fez e desenvolveu, objetivando a nomeação de todos, não com foco apenas só na carreira de delegado, porque o senhor, assim como eu, sabe melhor do que ninguém que a gente não trabalha sozinho na delegacia. A gente precisa das nossas equipes completas, investigadores, escrivães e delegados. Então, o sindicato, ele diuturnamente vem trabalhando diversas questões para a melhoria da prestação do nosso serviço público. Muito bem. A senhora tem uma agenda para até o final do seu mandato na nossa instituição sindicato, doutora? A gente tem alguns pilares que são trabalhados hoje como prioridades, inclusive até para delimitar essas prioridades, porque infelizmente as demandas são muitas. O sindicato ele divulgou recentemente uma pesquisa entre todos os delegados de polícia, ativos e aposentados, que a gente chama de raio-x da carreira de delegado. Nós recebemos o resultado dessa pesquisa e aqui em primeira mão já até vou trazer alguns resultados para o senhor. Uma das questões principais que foram pontuadas lá no nosso questionário foi perguntar para os delegados assim, o que é prioridade para o governo Tarcísio? O que os delegados de polícia, foram mais de 700 delegados que responderam ao nosso questionário, o que hoje os delegados de polícia do estado de São Paulo têm como prioridade e que o governo deve focar nisso e o sindicato, consequentemente, vai focar nisso em busca da concretização desses anseios da nossa classe. Então, foram estabelecidos 3 pilares ali que foram decididos pela classe. Não é uma decisão da Jaqueline ou da diretoria dela. Foi o que a classe decidiu por meio desse questionário. Então, os 3 pilares que o governo deve focar a atuação de acordo com o decidido pelos delegados de polícia, né, os anseios dos delegados de polícia são, em primeiro lugar, como já era de se esperar, a questão salarial. Então, o primeiro lugar em disparada foi a questão salarial. Mais de 70% dos nossos delegados responderam que o foco do governo deve ser a nossa reposição salarial, pagar um salário que seja digno do maior ente federativo do estado, do país, né? Nós hoje temos a maior arrecadação tributária do país e o governo paga um dos piores salários ao delegado de polícia que nós temos. Então, mesmo com o reajuste que foi dado no ano passado, que também gerou polêmicas, a gente pode falar disso mais, né, daqui a pouco, mas mesmo com esse reajuste que foi dado no ano de 2022, ainda assim nós ocupamos as piores posições do ranking salarial nacional. Então, o topo da nossa lista é a questão salarial. Em segundo lugar, os delegados apontaram a necessidade de recomposição dos quadros. Os nossos colegas realmente estão cansados, estão estafados por conta da sobrecarga de trabalho. Então, muitos delegados de polícia, e eu percorri junto com a diretoria do sindicato algumas regiões do interior, a gente ouviu relatos de delegados que chegam a acumular 20 cidades no interior do estado. Então, é algo desumano. O colega ele não tem folga. Ele trabalha fisicamente em alguns horários e de casa ele tem que ficar de plantão o tempo inteiro com o celular na mão, aguardando acionamentos. Então, ele está sábado à noite em casa, ele é acionado. Isso sem contar o horário que ele já cumpriu lá durante a semana, o expediente dele. Porque não tem mais ninguém. Então, ele pode ser acionado a qualquer hora do dia ou da noite, porque ele está respondendo por 20 cidades, 10 cidades. Então, realmente, a questão da recomposição dos quadros é uma demanda que ficou em segundo lugar. E, por fim, foi apontado pelos colegas
a questão da regulamentação da nossa carga horária de trabalho. Hoje a gente tem uma lei muito antiga, que traz o famigerado RETP, que é o Regime Especial de Trabalho Policial, que faz com que nós estejamos submetidos a escalas de trabalho que muitas vezes não observam regras internacionais básicas. Hoje a gente pega uma CLT, os profissionais eles têm um limite de carga horária semanal de trabalho. Os delegados de polícia e os policiais civis, de uma forma geral, não têm. Então, se a gente pega uma profissão que talvez não tenha um desgaste físico e emocional tão grande, e essas profissões elas têm limite de carga horária, porque um policial que trabalha sempre em situações extremas, com uma carga emocional extremamente grande, extremamente alta, sempre em delegacias, em locais de crime, expostos a situações realmente de perigo, esse profissional não tem direito a uma carga horária máxima. Ele tem que ficar submetido ao chamamento o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, uma grande demanda também que veio fechar esse trio elencado pelos nossos delegados foi a questão da regulamentação da carga horária. Então, são pontos que o sindicato vai priorizar junto ao governo e que a gente está trabalhando nisso. E acredito que a vinda de uma nova lei orgânica, a nossa lei orgânica é muito antiga, né, da década de 40. Então, a vinda de uma nova lei orgânica, reorganizando essa situação, vai ser de suma importância para a melhoria da situação dos nossos delegados de polícia e, consequentemente, da segurança pública de uma forma geral. É muito importante essa observação. Aliás, parabéns, porque creio eu que uma entidade como um sindicato, ela deva priorizar exatamente aquilo que é desejado pelos seus sindicalizados, né? Sim. E vocês foram muito felizes em consultar a categoria para que nós pudéssemos mencionar a vocês quais as nossas principais ansiedades, quais os nossos anseios, quais as diretrizes, né, que gostaríamos de ver atendidas. E confundimos aqui, são idênticas, tanto a questão exposta no segundo item que a senhora aí menciona, como o reclamo que já vem sendo feito há muitos anos com relação à reposição dos quadros, né? Essa questão ela já se arrasta há muitos anos, né? Eu me recordo de que, ao ingressar na Polícia Civil de São Paulo, há 38 anos atrás, eram lá 35 mil policiais civis, e hoje, 38 anos depois, estamos em 24, 23 mil policiais e pouco. Isso, obviamente, traz um déficit muito grande de atenção, né? E me pareceu agora, muito recentemente, que o governo tem dito que a função do policial civil, a função principalmente do delegado de polícia civil, que é obrigado a ser uma pessoa graduada em direito para exercer a sua tarefa, poderá ser substituída, essa função poderá ser substituída por outros profissionais de polícia, né? Nós estamos vendo hoje aí a questão, por exemplo, do termo circunstanciado de ocorrência, que talvez venha a ser autorizado a ser realizado pela Polícia Militar, e eu creio até que, nesse sentido, um boletim de ocorrência mais bem elaborado, talvez seria esse aí o paralelo do termo circunstanciado de ocorrência, mas a investigação policial como um todo fica prejudicada se ela sair das mãos da Polícia Civil. Como a senhora tem enxergado esse movimento aqui no estado de São Paulo, onde a Polícia Militar poderá eventualmente vir a fazer investigações por determinação governamental? É importante que fique claro para quem está nos assistindo aqui, até quem não for da área, é muito importante a gente deixar isso claro. A nossa Constituição Federal, lá em 1988, quando ela veio, ela já previu uma coisa muito importante. Cada polícia tem a sua atribuição constitucional, ou seja, cada polícia tem a sua função. E por que se faz isso? Porque todas são extremamente importantes. A Polícia Civil é importante, a Polícia Militar é importante, a Polícia Federal é importante,
Todas as polícias previstas ali no rol do artigo 144, elas são de extrema importância e elas se complementam. Cada polícia tem a sua área de atribuição e essas áreas elas se complementam, mas elas não podem se misturar. A partir do momento em que eu pego a função de uma polícia, de uma instituição, e transfiro a função dessa instituição para outra, em algum momento aquela outra área vai ficar descoberta. Como se fala no popular, né? Vou descobrir um santo para cobrir o outro. E a grande polêmica em torno disso é exatamente essa. Então, que o senhor citou relacionado ao termo circunstanciado, e não só o termo circunstanciado. As investigações de grandes organizações criminosas. Foi uma polêmica que surgiu recentemente, nos últimos dias, em que a Secretaria de Segurança Pública, através do seu secretário em redes sociais, divulgou um vídeo dizendo que o protagonismo da investigação das organizações criminosas se tornaria da Polícia Militar. E logo na sequência foi publicado em grupos, divulgado em grupos, um documento no qual se estaria também transferindo a atribuição do termo circunstanciado da sua lavratura no estado de São Paulo para a Polícia Militar. Um dos argumentos que se utiliza para tanto é que muitas vezes o policial militar ele fica muitas horas na delegacia aguardando o registro da ocorrência, aguardando a finalização do termo circunstanciado. E aí eu pergunto, a culpa disso é da Polícia Civil ou é do próprio governo? Quem não contrata policiais e deixou um déficit de 17 mil profissionais, 40% no quadro da Polícia Civil, não foi a própria Polícia Civil. Não fomos nós que decidimos não contratar e não nomear esses servidores. É uma decisão do governo. Então, ao invés do governo contratar esses profissionais, repor os quadros, que é uma decisão muito mais eficaz e inteligente, busca-se como solução retirar as atribuições da Polícia Civil e transferir para uma outra instituição que tem a sua própria função constitucional. Então, a partir do momento em que se almeja que a Polícia Militar faça as atribuições que pertencem à Polícia Civil, questiona-se quem vai fazer a atribuição da Polícia Militar. Quem vai fazer o policiamento preventivo extensivo? Quem vai fazer as rondas nas ruas? Quem vai fazer a inibição da prática dos crimes, que é a função da Polícia Militar? A Polícia Civil, ela atua pós-crime. É uma polícia repressiva, investigativa, polícia judiciária. O crime aconteceu, cabe à Polícia Civil realizar a investigação, verificar se há indícios de autoria, prova da materialidade e fazer todo esse arcabouço preparatório através das investigações para encaminhamento ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. A partir do momento em que se busca que a Polícia Militar execute as nossas funções, quem vai executar as funções da Polícia Militar? Quem vai fazer o policiamento preventivo? Quem vai atender as chamadas que são feitas no 190? Então, a população é que vai ser a principal prejudicada disso tudo. Então, o argumento de que a Polícia Militar hoje fica muito tempo na delegacia é falacioso. O governo ele poderia resolver isso de uma forma muito simples, nomeando os profissionais que estão aí concursados e aptos a serem nomeados. Nós temos um concurso de 2022 que tem números aprovados dentro do número de vagas e nós temos excedentes que o governo não autorizou a contratação. Então, é muito importante que, ao invés de se transferir atribuições ferindo preceitos constitucionais e legais, a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, ela diz que a investigação é atribuição da Polícia Civil. O Serviço de Inteligência para Apuração de Infrações Penais, o Serviço de Investigação é atribuição da Polícia Civil. A Polícia Militar só pode investigar quando se tratar de crime militar. Fora isso, ela está invadindo as nossas atribuições. Então, cabe ao governo, cabe à Secretaria de Segurança harmonizar o trabalho entre as suas polícias e não criar desavenças, criar rixas entre as instituições. Não se pode tratar as duas polícias de forma diferente. E isso vem sendo sentido pelos nossos profissionais. E esse tratamento diferenciado, discrepante entre Polícia Civil e Polícia Militar,
ele já foi startado, iniciado em 2022, quando veio um reajuste amplamente esperado por todos os profissionais da segurança pública no nosso estado, e esse reajuste trouxe percentuais maiores para a Polícia Militar, ou seja, a Polícia Militar recebeu um reajuste salarial maior do que a Polícia Civil recebeu, sem uma justificativa plausível para isso. Então, ali já se iniciou um clima de animosidade, de sentimento de que havia um tratamento diferenciado entre as instituições. E agora, recentemente, com essa divulgação em redes sociais de que o protagonismo da investigação de organizações criminosas e serviço de inteligência nesse âmbito seria da Polícia Militar, assim como a transferência do termo circunstanciado, isso, ao invés de harmonizar e unir as polícias em prol de uma segurança pública mais eficaz para a população, na verdade traz uma desarmonia entre as instituições. E não é isso que se busca. A população precisa que as polícias atuem de forma unida, harmônica, cada uma na sua atribuição. Se eu faço com que uma polícia comece a exercer o trabalho da outra, quem sofre é a população, porque vai estar todo mundo aqui fazendo o mesmo trabalho e a área aqui do policiamento preventivo vai ficar a ver navios, vai ficar sem ter alguém exercendo aquilo de forma eficaz. E quem perde é só a população. Justamente, e inclusive de se mencionar que nós estamos aqui em São Paulo, que é uma megalópole, talvez a terceira maior cidade do mundo em população, e raras são as vezes que nos últimos 2, 3 anos nós temos visto patrulhamento realizado pela Polícia Militar. São escassas as viaturas nas ruas. Isso é sentido pela população de um modo geral. E é verdade também, doutora, que nós temos hoje aqui em São Paulo um verdadeiro sucateamento das delegacias de polícia. Recentemente eu estive no 80DP, em condições muito precárias, a delegacia, inclusive o outro distrito, que é a Central de Flagrante, funcionando em conjunto. Eu soube que o distrito onde funciona a Central de Flagrantes já está pronto, mas não foi entregue ainda. Então, assim, essa questão também das condições desumanas de natureza, inclusive sanitária, inapropriada, que os policiais civis estão vivendo, estão sendo enxergadas pelo governo atual? Há um projeto para recuperação das unidades policiais? O senhor tocou num ponto muito importante, até voltando à questão daquela pesquisa que nós fizemos, do raio-x da carreira de delegado de polícia, o que ficou muito claro para a gente também nessa pesquisa é a questão de que o trabalho policial, ele traz por si só a questão da periculosidade, traz aí uma insalubridade no trabalho também, mas é importante que isso se dê de uma certa forma esperada e controlada. O que se percebe é que está extrapolando esses limites, né? Você entra no concurso da polícia sabendo que você vai trabalhar à noite, finais de semana, em feriados, que você vai trabalhar em condições adversas de segurança, de periculosidade. Todo mundo entra no concurso sabendo disso. A grande questão é você trabalhar em locais que chegam a ser inóspitos, que não dá para você trabalhar. Impossível para o policial passar o dia ali e sair com a sua saúde íntegra, sair sadio, e para a própria população chegar numa unidade que não está em condições adequadas de recepcionar esse policial. Nessa nossa pesquisa, a gente constatou que mais de 70%, quase 80% dos policiais entrevistados relataram que após ingressarem na carreira, eles passaram a precisar fazer acompanhamento psicológico ou psiquiátrico ou tomar medicações em razão do que aquela profissão traz para a sua vida. E, sem dúvida, você trabalhar num local insalubre, em termos físicos, né, como o senhor bem relatou, delegacias com
com espaço inadequado, isso tudo interfere ainda mais na saúde do profissional e gera um ciclo negativo, porque aí esse policial que está em condições ruins de saúde, ele vai se afastar, consequentemente eu gero uma lacuna naquela unidade, por sua vez vai sobrecarregar os demais colegas que ficaram, que vão ficar também doentes em razão da sobrecarga de trabalho e gera-se um ciclo. Então, essa questão também da reforma das unidades é algo que precisa ser melhor aproveitado, melhor trabalhado. Algumas unidades estão em reforma, mas é preciso que sejam reformas efetivas, não uma mera pintura na parede. Reformas estruturais, reformas que realmente comportem e tragam uma unidade, que tragam para esse policial um local adequado para ele exercer as suas funções e para que a população também se sinta acolhida naquele local. Um local com ventilação adequada, arejado, com iluminação. Então, o que se vê também que a gente vem trabalhando são que muitas vezes são reformas paliativas, uma pintura na parede, né? Nada que vá mudar realmente a estrutura das unidades. Essa também foi uma demanda trazida, apresentada por meio das respostas a esses questionários e que o sindicato também está trabalhando. Muito bom. Doutora, um dos itens que foi mencionado aí, que talvez seja um dos de grande preocupação, e que, obviamente, há de refletir na questão da segurança de um modo geral, são os baixíssimos salários que os policiais civis do Estado de São Paulo merecem, né? Segundo o que é entendimento do governo. O merecimento, me parece que é dado a determinadas carreiras jurídicas, mas não aos delegados, não aos policiais civis, né? Nós temos pelo menos 30 anos de defasagem salarial. Há alguma chance de vermos isso resolvido nos próximos tempos? O sindicato ele contratou um estudo que a gente nomeou o projeto como 30 anos em um mandato. Esse estudo ele está sendo apresentado ao governo, ele já foi entregue na Secretaria de Segurança Pública, ele foi entregue no Palácio dos Bandeirantes, em recente reunião que nós estivemos lá, e a gente está buscando entregar pessoalmente ao governador esse estudo. O que esse estudo traz? Ele traz uma análise financeira da carreira do delegado ao longo dos últimos 30 anos. O nosso objetivo nesse estudo não é falar nem em aumento salarial, é em recomposição inflacionária. Nós contratamos uma profissional, uma contabilista da Universidade Federal de Brasília, mestre nessa área, e ela fez uma análise das perdas salariais em termos inflacionários do delegado de polícia ao longo dos últimos 30 anos. Isso porque era muito comum nós conversarmos com delegados que têm aí 30 anos de carreira, como o senhor teve, e muitos falaram assim, quando eu entrei na polícia, eu recebi o equivalente a X salários mínimos, hoje eu recebo o equivalente a menos tantos salários mínimos. Então, a pessoa sente na prática uma redução do seu poder de compra. E aí a gente falou, vamos ver então na prática realmente quanto que foi essa redução do poder de compra. E aí a gente contratou essa profissional. E ela fez um belíssimo estudo, muito técnico, e nos apresentou esse estudo, mostrando que, de fato, ao longo dos últimos 30 anos, por não terem ocorrido as reposições inflacionárias que a Constituição nos atribui, né? A própria Constituição fala que o governo vai fazer a reposição inflacionária anualmente, isso não foi feito nos últimos anos. Então, em razão dessas perdas inflacionárias, todas as carreiras, eu destaco aqui que o estudo ele foi focado na carreira de delegado, porque nós somos um sindicato que representa delegados de polícia, né? Então, às vezes é muito comum a gente postar alguma coisa no Instagram, só fazendo uma parte aqui, e o pessoal comentar embaixo, mas vocês só fazem para o cargo de delegado? Olha, porque a gente é um sindicato que representa a carreira de delegado, né? Então, é natural que a gente tenha legitimidade para representar esse público, mas o raciocínio do estudo, ele com certeza pode ser aplicado a todas as carreiras. Então, o raciocínio do estudo foi fazer essa análise da nossa evolução, ou, na verdade, involução salarial ao longo desses últimos 30 anos. A contabilista, ela concluiu que, em razão da incidência da inflação nos nossos salários, todas as classes da carreira de delegado de polícia perderam o seu poder de compra. Umas perderam mais, outras perderam um pouco menos, mas todas perderam. A título de exemplo,
dentre as classes de delegado, a primeira classe e a classe especial são as classes que mais perderam seu poder de compra ao longo dos últimos anos. Então, foi uma perda de aproximadamente 34%. A classe inicial, nossa, que é a terceira classe, a classe em que a gente entra na carreira, teve uma perda do seu poder de compra em torno de 27%. Então, o que se verifica é que em todas as classes da nossa carreira houve uma perda expressiva do poder de compra, falando-se exclusivamente em termos inflacionários. Então, hoje, o que a gente pretende apresentar para o governo, que a gente já iniciou a apresentação desse estudo, é mostrar que eles precisariam, ao menos neste mandato, recuperar essa perda inflacionária. Afinal, é uma promessa de governo, né? A gente tem hoje um governo que foi eleito com o discurso da segurança pública, com o discurso da valorização do profissional da segurança pública. E nada mais importante para o profissional do que ele ser valorizado salarialmente. Ele precisa ter um bom salário para que ele possa se dedicar exclusivamente à carreira policial, para que ele possa desempenhar aquele ofício tranquilo, sabendo que ele consegue dar ali uma habitação adequada para sua família, que ele consegue botar seu filho numa escola adequada, enfim. Então, a valorização do profissional, ela passa inquestionavelmente pela valorização salarial. Então, a gente está apresentando esse estudo no governo para que eles reponham minimamente essas perdas inflacionárias. A partir de então é que se poderá falar em aumento salarial. Até se recompor esses valores que nós chegamos em razão desse estudo, sequer se pode falar em aumento. O que se fala em minimizar essas perdas inflacionárias. Então, nem mesmo aquele reajuste que foi dado no ano de 2022 chegou perto de recompor essas perdas inflacionárias. Hoje, nós temos esse valor aí. Hoje, se o governo quisesse recompor o nosso salário, ele teria que dar um reajuste mínimo de 34%, para as carreiras de delegado classe especial, delegado de primeira classe, 32% para delegado de segunda e algo em torno de 27% para o delegado de terceira classe, para recomposição de perdas inflacionárias. Só a partir daí é que nós poderíamos começar a falar realmente em aumento salarial. Impressionante. São números expressivos, não? E é óbvio que em muitas carreiras nós enxergamos, inclusive carreiras públicas, não só na iniciativa privada, mas muitas carreiras públicas, os profissionais usufruem de benefícios, né? Hoje, como está o atendimento, por exemplo, médico-hospitalar do profissional de Polícia Civil no estado de São Paulo, doutora? Essa é uma demanda extremamente delicada também que vem chegando para a gente. O IANSP vem deixando muito a desejar. Na próxima semana, eu estarei presente em uma frente parlamentar pela melhoria do IANSP, capitaneada pelo nosso deputado estadual Reis, que é investigador de polícia. Sim. Então, está sendo realizada essa frente parlamentar, porque o IANSP, que hoje é o Hospital do Servidor, utilizado muitas vezes pelos nossos profissionais da Polícia Civil, está deixando muito a desejar, são muitas as reclamações. Em paralelo a isso, existe um grupo de estudo na Secretaria de Segurança Pública que tem como finalidade tentar trabalhar alternativas para esses nossos profissionais da segurança pública, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Dentro desse nosso estudo do raio-x, pode ver que todos os assuntos a gente vai acabar caindo um pouco nesse estudo, sim. Porque foram realmente assim, temas sensíveis que nos são levados e que a gente quis saber realmente o que pensam os colegas especificamente sobre cada ponto. Então, esse grupo de trabalho ele foi implementado na Secretaria de Segurança Pública, inicialmente só com representantes da Polícia Militar, importante destacar. Logo que foi publicado no Diário Oficial, que o grupo foi montado apenas com representantes da Polícia Militar, no mesmo dia, isso gerou uma repercussão muito negativa nos grupos, né? E aí o sindicato, no mesmo dia, protocolou um ofício pedindo a inclusão de profissionais da Polícia Civil também nesse grupo de estudo. Lógico. O nosso colega presidente também do Sindicato dos Peritos assinou com a gente esse ofício, pedindo a inclusão também de peritos nesse grupo, afinal, não dá para se pensar em melhorias no âmbito
no âmbito médico só para a polícia militar, ou que eles pensem com base apenas na realidade deles, ainda que se pense uma melhoria comum, mas que se pense só com a realidade deles. É importante ter outras realidades sendo levadas nesse grupo de estudo. Posteriormente, houve uma nova publicação e hoje nós temos representantes da Polícia Civil nesse grupo. Enfim, no nosso raio-x da carreira de delegado foi questionado sobre isso, e grande parte dos nossos delegados que responderam ao questionário entenderam que o mais adequado para essa questão da saúde física e mental seria o que é feito hoje nos moldes para o Ministério Público, Tribunal de Justiça e outras instituições, que seria uma indenização, o pagamento, para que o policial ele possa contratar aí o plano de saúde que ele entender, ou ir no médico que ele bem entender, e aí o Estado restitui aquele valor para ele, obviamente com uma certa limitação. Aí o Estado vai limitar qual seria o valor máximo que ele poderia indenizar esse policial pelos gastos dele, mas indenizando. Então, ao invés de hoje a gente trabalhar com IANSP ou trabalhar com parcerias com hospitais particulares, o que os policiais decidiram, os nossos entrevistados delegados de polícia, é que o cenário ideal seria trabalhar sob uma indenização, um auxílio saúde. Então, se o policial gasta R$ 1.000 no plano de saúde com a família dele, pelo menos uma parte desse valor deveria ser restituído para ele. Valor esse que, obviamente, caberia ao Estado, à Fazenda, calcular e adequar, mas foi a decisão que foi apresentada nesse estudo para a gente, que o cenário ideal seria essa indenização, esse auxílio saúde. E aí a gente vai protocolar, esse estudo ficou pronto na última sexta-feira, não tem nem uma semana, então a gente está preparando as distribuições dos ofícios com base no resultado desses estudos, e aí esse aspecto específico relacionado à saúde a gente vai protocolar já nos próximos dias nesse grupo de trabalho da Secretaria, porque mostra ali o que realmente se espera como resultado desse grupo de trabalho. Parabéns. Quando a gente fala sobre benefícios, principalmente no ambiente de CLT, dos funcionários seletistas da iniciativa privada, a gente vê também o Vale Alimentação, o Vale Refeição, o Vale Transporte, como benefícios obrigatórios a serem concedidos para as empresas subsidiarem esses benefícios aos seus funcionários, né? Como isso funciona no ambiente da Polícia Civil, da Polícia Militar, aqui no estado de São Paulo? Existe algum benefício dessa natureza? Em qual formato? Nós recebemos uma indenização, um auxílio para questões de alimentação. Houve até uma readequação há algum tempo atrás desse auxílio alimentação, uma vez que o valor dele era pífio, se não me falha a memória, era algo em torno de R$ 180, que se pagava para o mês inteiro, mês. E aí houve uma readequação há um tempo atrás, acho que ainda na gestão Dória, se não me falha a memória, e aí melhorou um pouco, gira hoje em torno, acho que de R$ 800, R$ 700, a depender da escala desse profissional. E para algumas áreas existe esse auxílio de uma forma que o valor vai variar dependendo do número de plantões que essa pessoa faz no mês. Então, existe isso. Mas é óbvio que o ideal seria que esses valores fossem todos recompostos, sempre considerando a inflação. Porque a gente não pode desconsiderar o fato de que a nossa inflação ela vem crescendo e isso impacta na vida desse profissional da segurança pública. Até porque muitas vezes nós não temos uma rotina muito específica, né? Fica difícil até você levar alimentação para o trabalho que seja, porque muitas vezes você está fazendo diligências externas o dia inteiro, você nunca sabe em que local você vai estar, é difícil até você ter um local ali para condimentar aquela refeição. Então, o auxílio alimentação ele é de suma importância para esses profissionais. É muito baixo o valor, não é? Essa é a grande verdade. E existe alguma coisa similar a um vale transporte, por exemplo? Para delegados de polícia, não.
Nenhuma outra carreira que a Eu gente possa se não sei reportar te aqui? dizer se para as demais carreiras existe algo similar, mas É. para os delegados de polícia, Porque o não. delegado de polícia também pega ônibus, né? Também usa Sim. metrô, também se desloca ou não com transporte público, Inclusive, mas... essa questão do transporte gerou também uma grande polêmica e muitos colegas nossos de sindicatos e associações de operacionais vêm procurando o Sindipesp, fazendo uma interlocução com a gente pelo seguinte motivo. Nós temos, principalmente no interior, uma realidade que tem afetado bastante os colegas que moram no interior, mas que exercem suas atividades aqui na capital, principalmente os operacionais. E aí o que acontece é que muitos desses operacionais deixaram a academia de polícia na época da pandemia, né, um pouco antes, e ficaram lotados aqui na capital. Mas eles têm a sua residência, muitos vivem, têm a sua família no interior. E aí fica muito caro o transporte para esses profissionais, né? Você pegar um ônibus intermunicipal, são ônibus muito caros, né? São ônibus de viagem. Uhum. Então, na época da pandemia, se estabeleceu que esses policiais eles conseguiam pegar tanto policiais civis quanto policiais militares. Eles conseguiam pegar esses ônibus e vir para São Paulo trabalhar tranquilamente, sem precisar desembolsar esse valor. Era fornecido esse transporte de forma gratuita. Só que com o término da pandemia, esse acordo entre o Estado e as empresas de ônibus, ele acabou. Então, esses profissionais, eles começaram a ter que desembolsar esse valor do próprio bolso. Absurdo. E aí, recentemente, nós recebemos uma visita lá no sindicato, e assim, tem olerites de operacionais que têm aí salário líquido de 4, 5 mil reais, que gastam 3 com transporte. Então, como que esse policial ele vai se Impossível sustentar? sobreviver dessa forma. Então, é uma demanda muito importante, que é a questão da regulamentação desse transporte intermunicipal aqui no estado, porque esses profissionais eles não estão aguentando financeiramente esse suporte. Óbvio, a gente sabe, você presta concurso para trabalhar em qualquer lugar do estado, a gente sabe disso, mas é preciso que se verifique a realidade desses profissionais. Eles não estão questionando a quilometragem, o deslocamento que ele vai ter. Eles estão tentando um auxílio para que o Estado volte a fazer esse acordo, para que eles consigam fazer esse transporte sem que eles precisem desembolsar esse valor do próprio bolso. Há relatos de que foi feito, a princípio, um acordo direto com as empresas de ônibus, que passaram a fornecer, por cortesia, 2 lugares em cada ônibus. Só que se você for parar para ver a realidade, considerando os policiais civis e militares que moram no interior e se deslocam para a capital, 2 lugares por ônibus. Tem relatos de profissionais que ficaram 3, 4 horas aguardando para conseguir pegar o ônibus, e teve uma que parece até que estava grávida e chegou até a desmaiar na rodoviária, porque ficou 3 horas em pé aguardando conseguir um desses 2 lugares que estavam sendo gratuitamente disponibilizados pelas empresas por cortesia. Então, as empresas até tentam ajudar, mas a gente precisa entender que, né, são empresas que trabalham com base no lucro, iniciativa privada. Então, cabe ao Estado aí tentar fazer algum acordo para tentar amenizar que a seja. dificuldade que esses policiais Uhum. estão tendo. E não é só uma dificuldade dos nossos operacionais, é uma realidade de todos os policiais que trabalham no interior e moram na capital ou vice-versa. Esses seus esclarecimentos são muito importantes, doutora, porque muitas vezes o público em geral desconhece essas dificuldades que os profissionais de polícia enfrentam, não é? Não só no seu dia a dia, no seu trabalho, como a senhora já lembrou, mas todas essas dificuldades econômicas que o baixo salário, a falta de condição, a falta de benefícios traz, né? A senhora considera que esse é um dos motivos de um certo êxodo que tem existido na polícia? Pessoas se aposentando prematuramente, outros indo para outras carreiras, outros saindo da instituição policial para ir trabalhar em uma outra área na iniciativa privada? Sem dúvida, você tocou num ponto crucial, que é a questão da perda dos nossos profissionais. Nós perdemos profissionais diariamente, inclusive o Sindipesp, ele tem no seu site, para quem tiver curiosidade, é uma ferramenta que a gente apelidou de defasômetro. Sim. O defasômetro ele é atualizado mês a mês, com base no portal da transparência, e a gente vem contabilizando as nossas perdas mês a mês. Nós temos hoje uma polícia envelhecida,
nós temos, com base na nossa pesquisa do Raio-X, a média dos delegados que responderam o nosso questionário, a média de idade, era de 53 anos. Então, nós temos uma polícia envelhecida, muitos aptos à aposentadoria. Se da noite para o dia todos que estão em condições resolvessem se aposentar, a gente teria um caos ali, porque nós temos hoje um número muito grande de policiais com mais de 25, 30 anos de carreira, até mais, que estariam em plenas condições de aposentadoria. Então, é preciso que os quadros sejam recompostos, é preciso que haja um plano de carreira que estimule os profissionais. A gente tem um grande êxodo, uma grande perda de profissionais por conta dos baixos salários, que a gente já falou aqui nesse encontro hoje. São salários muito baixos em comparação aos demais estados. Então, se a gente pegar um policial hoje que presta um concurso aqui no estado de São Paulo, um delegado, que é um concurso extremamente complexo, difícil, esse policial, esse delegado, ele está habilitado para passar em qualquer outro concurso. Então, ele acaba, muitas vezes, de fato, prestando concurso para outras instituições daqui do próprio estado, ou para polícias civis de outros estados que remuneram melhor o seu delegado de polícia, e a gente perde esse profissional. Não bastasse isso, nós temos um plano de carreira muito ruim. Hoje, uma das grandes queixas que a gente tem dos delegados é que não se consegue chegar à classe especial, que é o topo da nossa carreira. A gente tem um limitador hoje para se chegar à classe especial, que é um número de 139 vagas. Então, só 139 delegados de polícia conseguem chegar à classe especial. E aí, isso é um grande problema para a gente, porque os demais, 2.500 que nós temos, os demais, eles não se sentem estimulados. Então, você tem um delegado com 30 anos de profissão, 30 e tantos anos de profissão, que não é delegado de classe especial, porque é um limitador muito pequeno. E qual é o critério para chegar à classe especial, O único doutora? critério para se chegar à classe especial é merecimento. E eu pergunto, o que é merecimento? O que é o mérito? Não há um critério não objetivo. Não há um critério objetivo. Essa é uma grande demanda. Não há um critério objetivo. Merecimento é algo muito subjetivo. Então, o que eu considero mérito ou merecimento pode não ser o que você considera, o que ele considera, enfim. Então, o que se pleiteia hoje, 96% dos delegados que responderam à nossa pesquisa do Raio-X disseram que há necessidade de mudar esse critério de evolução para classe especial, que é ruim. Quando se pediu para atribuir uma nota à nossa evolução na classe, a nota dada foi 3, é a média. O pessoal classificou como 3 a nossa forma de progressão na carreira. Então, isso é um desestímulo aos nossos profissionais, né? Eles não se veem estimulados a crescer na carreira aqui. Nós temos estados em que o delegado de polícia, ele chega à classe especial em 14 anos, 13 anos, como é o caso do Espírito Santo. Nós temos na Polícia Federal, para se chegar à classe especial, são 13 anos. Aqui em São Paulo, a gente não consegue chegar à classe especial. E quando chega, muitas vezes esse profissional ele já tem 25, 30 anos de carreira, quando consegue chegar. Então, é um ponto muito delicado que o sindicato tem levado para a Delegacia Geral, tem levado ao governo, que há necessidade de reformulação da nossa lei orgânica com um foco especial para essa questão da ascensão na carreira. A necessidade de que não haja limitador, não haja esse limitador de 139, e que se possa chegar à classe especial não apenas por merecimento, mas também por antiguidade. E que esse tempo da antiguidade seja reduzido, que não se fale em antiguidade para 30 anos, para 25 anos, que seja um tempo reduzido. E isso não é a Jaqueline que está falando, é a pesquisa. Foi o que mais de 700 delegados responderam na nossa pesquisa. Então, o que os delegados fizeram foi atribuir uma nota 3 para a nossa forma de progressão na carreira. 96% dos delegados que responderam ao questionário falaram que precisa haver mudança na forma de ascensão à classe especial. E a grande maioria respondeu que há necessidade de que o tempo para se chegar à classe especial gire em torno de 20 anos. Seria muito mais justo, né? Sim. Até porque me parece que a progressão nas outras classes, por exemplo, o delegado de terceira para a quarta, e depois de quarta para... Perdão, de terceira para a segunda para a primeira e assim sucessivamente, contempla o Instituto da progressão por antiguidade, exceto o para a classe especial, que é o topo da carreira, não é? Que é justamente
um anseio para quem deseja, ao final, ganhar um Sim. provento maior e se aposentar com algo um pouco melhor, não é? Sim. Mas, doutora, se fala muito de que, e é uma verdade, de que o delegado de polícia é o primeiro garantidor, né? E hoje, voltando um pouquinho para o assunto que nós comentávamos no início, né? Pensa-se em atribuir a outras carreiras policiais essa primeira análise de uma prática delituosa, e quando se fala que o delegado de polícia é o primeiro garantidor, se diz que o delegado de polícia é um profissional graduado em Direito, que conhece a lei aprofundadamente e que poderá melhor analisar uma ocorrência e decidir ali naquele calor dos fatos, né, se trata de realmente prender alguém ou não. E eu queria que a senhora fizesse uma análise com relação a essa questão do delegado de polícia, um bacharel em Direito, um profissional do direito, ser considerado o primeiro garantidor, e não desmerecendo qualquer outra carreira, mas uma pessoa que não tem formação na área do direito, poder fazer uma análise de uma situação real apresentada naquele instante para a sua decisão, por exemplo, prender ou não alguém ou classificar como um crime do tipo A ou do tipo B. Como você bem acabou de falar, sem desmerecer nenhuma outra carreira policial, mas é muito importante deixar claro que a carreira de delegado de polícia, ela é uma carreira, por assim dizer, mista. Ao mesmo tempo que você é policial, você também tem todo um arcabouço técnico-jurídico de um profissional de direito, de uma carreira jurídica. Então, a gente vive uma profissão, uma realidade que mescla essas duas situações. Nós somos policiais, mas nós somos policiais que têm que trabalhar observando a estrita legalidade, sendo extremamente técnico, porque o delegado de polícia, ele toma decisões extremamente delicadas no seu dia a dia de trabalho ali. Então, quando se fala em termo circunstanciado, o que é o termo circunstanciado, né? Ele é um boletim de ocorrência um pouco mais incrementado, um pouco mais complexo, que tem como finalidade atuar, ser trabalhado no contexto de situações de crimes de menor potencial ofensivo. Quais são os crimes de menor potencial ofensivo? Crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos e contravenções penais. Então, a princípio, pode-se pensar, são crimes de menor potencial ofensivo, porque não poderia uma outra instituição, um outro policial fazer esse termo circunstanciado? Porque não se pode menosprezar que a realidade ela é múltipla. E eu digo isso porque por muito tempo trabalhei nos plantões policiais e muitas vezes a situação chega para a gente como se fosse, é um TC, chegou um crime de menor potencial ofensivo. E quando você entrevista as partes, ouve as versões, verifica-se que não é bem assim. Não era só aquela situação, tem outro crime junto, e aí, tendo um concurso de crimes, já não se pode mais pensar em lavratura de TC, a gente já tem que caminhar para a lavratura de um flagrante. Muitas vezes tem incidência desqualificadora, causas de aumento de pena, e aí eu já saio daquele crime com pena máxima de 2, incidindo uma qualificadora, às vezes essa pena duplica, eu já saio do TC e vou para uma situação de flagrante, sem contar situações peculiares que a Lei 9.099, que é a lei que trata das infrações de menor potencial ofensivo, ela traz um dispositivo lá que fala assim, que quando o autor ele se negar a assinar o termo de compromisso, que é um terminho que eles assinam lá dizendo que eles se comprometem a comparecer em juízo quando intimados, se o autor daquela infração de menor potencial ofensivo ele se nega a assinar esse termo, a autoridade policial tem que converter aquele termo em flagrante. A gente tem que parar aquilo ali e iniciar a lavratura de um flagrante. E aí pode se perguntar, né? Às vezes alguém está assistindo e fala assim, mas não é possível que alguém se negue a assinar o termo circunstanciado. Já aconteceu comigo algumas vezes ao longo da minha carreira. A pessoa fala, não assino. E a gente teve que iniciar a lavratura de um flagrante ali. E aí, como que você transporta isso para uma realidade
da rua, do policial que está ali no policiamento ostensivo. Ele vai parar ali no capô da viatura ou vai levar para dentro do quartel e vai deliberar se aquilo ali é ou não uma infração de menor potencial ofensivo, se tem ou não um concurso de crimes, se incide ou não uma circunstância, uma qualificadora, uma causa de aumento de pena. Ele vai lavrar todo o procedimento na hora de assinar. Se a pessoa disser que não vai assinar, ele vai fazer o quê com aquele expediente? Vai pegar tudo aquilo e levar todo mundo para a delegacia com o negócio encaminhado. Então, são diversas questões técnicas que não podem ser desconsideradas. Quando se fala em TC, não é algo tão simples Não é assim. tão simples. Tem toda uma análise que tem que ser feita. Quantas e quantas vezes, ao longo da minha carreira, a situação chega como um termo circunstanciado e conforme você vai fazendo a entrevista com todas as partes envolvidas, se delibera que aquilo ali não é um simples TC. Ou é um caso que precisa de instauração de inquérito para uma apuração mais profunda, para uma colheita de provas, porque tem outras testemunhas que foram citadas, tem provas periciais que precisam ser verificadas, ou mesmo se verifica, não, isso aqui é flagrante. Só para exemplificar, uma facada. Quando você pensa assim, uma pessoa deu uma facada na outra. Que crime que é? Depende da circunstância, depende do local da facada, depende do ânimo do agente. Então, uma facada pode ser simplesmente uma lesão corporal leve, pode ser um homicídio tentado. A diferença vai depender da análise técnico-jurídica do delegado, considerando a oitiva das testemunhas, a análise das circunstâncias que estavam em volta daquele caso. Então, eu já peguei situações em que uma facada eu fiz flagrante de tentativa de homicídio, ou em situações em que uma facada foi uma lesão corporal leve. E aí você pode partir para uma infração de menor potencial ofensivo, um TC. Então, são circunstâncias que a gente precisa levar em consideração. Não é tão simples quanto se pretende vender por aí. Então, para a população, de uma forma geral, é muito mais seguro você ter a decisão da sua situação. Pense que você um dia pode estar na qualidade de autor, ou você pode ser uma vítima, e é muito mais seguro você ter a sua situação avaliada por alguém que cursou aí uma faculdade de Direito por no mínimo 5 anos, por alguém que prestou um concurso público altamente concorrido, que é o concurso de delegado de polícia. Hoje, a nossa Lei Orgânica Nacional exige experiência de pelo menos 3 anos para você fazer o concurso de delegado de polícia. Então, veja que você tem uma autoridade que hoje analisa e faz essa deliberação técnica, que tem todo um arcabouço, um histórico ali, que vai tentar trazer o máximo possível de segurança jurídica para as partes envolvidas naquela situação. Não é desmerecer as outras carreiras policiais, mas eu preferiria ser envolvida numa situação que a autoridade com maior conhecimento técnico-jurídico no fato analisasse o meu caso. Então, para a população, eu entendo que é muito mais seguro que se mantenha como ainda é hoje no estado de São Paulo. A Polícia Militar recepciona a ocorrência na rua, no seu patrulhamento ostensivo, verificada a possibilidade de existência de um crime ali, apresentar na delegacia para que a autoridade policial delibere de forma minuciosa e técnica. A questão da demora no atendimento gira em torno do déficit de 40% que nós temos hoje. Basta preencher os quadros que a Polícia Militar não vai ficar horas na delegacia. De dizer, inclusive, que esse déficit ele não é apenas, nós estamos falando bastante aqui, por conta do nosso sindicato dos delegados, da carreira de delegados, mas a senhora já ressaltou inúmeras vezes que nós falamos também em relação às demais carreiras, né? A carreira de investigadores de polícia, a carreira de escrivães de polícia, a carreira de agentes de polícia. E, óbvio, né, que nós temos hoje um déficit, doutora, que também atinge a superintendência, né? O IML tem poucos médicos legistas, o setor de perícia, o IC, o Instituto de Criminalística, tem poucos peritos. Então, assim, se nós não cobrirmos mesmo os quadros, né, nós não vamos conseguir dar o devido atendimento. E não é só para a Polícia Militar, é também para a polícia, para a população em geral, né? Mas eu creio, doutora Jaqueline, que por termos a senhora atesta desse excelente trabalho que o nosso Sindicato de Delegados de Polícia do Estado de São Paulo vem fazendo, vamos conseguir, ao menos, ser ouvidos pelo governo e na esperança de que o nosso governador
daqui do estado de São Paulo se sensibilize com essa necessidade que nós estamos passando. Naturalmente, não é deste governo que nós estamos amealhando problemas, nós já temos problemas provindos de outros governos anteriores, mas o governo atual comprometeu-se conosco de resolver, ou pelo menos mitigar esses problemas todos que a Polícia Judiciária vem enfrentando. Eu gostaria apenas de uma outra opinião sua sobre uma ideia que surgiu no passado de levar a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, para a Secretaria de Justiça, mantendo a Polícia Militar, que é a Polícia Ostensiva, na Secretaria de Segurança Pública. Nessa proposta, a Superintendência de Polícia Técnico-Científica também migraria para a Secretaria de Justiça. Isso seria uma solução ou pouco recomendar-se-ia? É um tema extremamente delicado. Eu acho que caberia, para a decisão desse tema, de repente, submetê-lo a uma Assembleia Geral no sindicato para que nós pudéssemos ouvir a opinião de todos. Mas eu acredito que, considerando um cenário no qual nós estamos hoje, a opinião da classe seria favorável a essa ideia, porque, de uma forma geral, as mensagens que eu tenho recebido, os contatos, as ligações, considerando o atual cenário em que está havendo um tratamento muito discrepante por parte da Secretaria entre as suas polícias, eu acredito que, se nós levássemos um tema como esse para uma assembleia no sindicato, eu acredito que a opinião dos colegas seria no sentido da migração, para que nós estivéssemos em uma secretaria em que nós realmente tivéssemos a atenção que nós merecemos enquanto polícia judiciária. Como eu falei, todas as polícias têm as suas funções, são de extrema importância e se complementam, mas é importante que o governo ele trate e ele perceba que todas as polícias têm essa importante função, cada uma dentro da sua área de atribuição. Então, é importante que haja esse tratamento igualitário. E aí, uma frase muito comum que eu tenho ouvido nos últimos dias, na verdade, do último ano para cá, desde que houve aquele reajuste diferenciado que beneficiou a Polícia Militar em detrimento da Polícia Civil, uma frase que muito se ouve é que hoje a Secretaria de Segurança Pública é um pai que tem 2 filhos, um filho preferido e um filho preterido. O filho preferido, a Polícia Militar, com reajuste diferenciado para mais, que está aí tentando atrair para si novas atribuições, e o filho preterido, que seria a Polícia Civil, que teve um reajuste menor, que está tendo cogitada a possibilidade de perda de suas atribuições constitucionais, embora ilegal essa perda, mas sendo cogitada essa perda de suas atribuições para uma outra instituição. Então, é uma frase muito comum. Então, eu acredito que, diante dessa sua pergunta de possibilidade da classe pedir a migração de secretaria, eu acredito que, se levássemos isso hoje para uma assembleia, acredito que os colegas, de uma forma geral, iriam aprovar o pleito. Obviamente, dependeria também de outros trânsitos políticos, mas acredito que seria uma opinião que os colegas de classe iriam entender como necessário se continuar havendo esse tratamento diferenciado entre as instituições policiais por parte da mesma secretaria. Doutora Jaqueline, gostaríamos de poder ficar conversando com a senhora, absorvendo seus conhecimentos aqui por muito mais tempo, mas infelizmente estamos chegando ao fim deste programa. Gostaria, entretanto, das suas considerações finais. Eu quero agradecer, Dr. Clóvis, pela oportunidade de estar aqui hoje. É sempre bom reencontrar amigos, nós trabalhamos juntos há muito tempo, como eu já falei, e é sempre bom ter essa oportunidade de trazer um pouco do que é o trabalho do sindicato, do que é a nossa realidade, mostrar que nós temos feito muita coisa. A Polícia Civil ela vem realizando, Dr. Clóvis, um trabalho excepcional. Os nossos colegas, mesmo com esse déficit de 40%, eles vêm demonstrando isso, foi comprovado até pelo próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que
publicou um estudo em que mostrou que a Polícia Civil do Estado de São Paulo é uma das que tem a menor taxa de criminalidade, é um dos estados mais seguros hoje do nosso país. Então, isso mostra que o nosso trabalho de investigação ele é feito de forma muito profissional e técnica pelos nossos colegas. Então, é muito importante destacar isso, que a gente não está aqui só pedindo, a gente também dá o nosso trabalho, dá o nosso melhor no dia a dia para o aprimoramento da segurança pública no nosso estado, mas a gente espera essa contrapartida do governo, porque um profissional bem reconhecido, ele é um profissional que vai render mais para a sociedade, que vai prestar uma segurança pública eficaz, que vai poder concentrar os seus esforços na polícia. Hoje, mais da metade dos nossos profissionais precisa ter uma renda extra, um trabalho por fora. Esse trabalho, às vezes, é um bico de segurança, esse trabalho, às vezes, é numa loja, numa empresa privada. E isso faz com que o nosso profissional ele fique estafado, porque no momento que ele está de folga, que ele não está no plantão, ele está trabalhando em outro lugar para complementar a renda. Então, se você, cidadão, tem um policial que ele é dedicado 100% para a segurança pública, ele vai ser um policial que ele vai te atender com muito mais energia, muito mais eficaz, ele vai ser muito mais célere, muito mais dedicado do que se você tem um policial cansado, dividido entre diversas funções, dividido entre um bico e o trabalho dele dentro da instituição. Então, a valorização financeira e pessoal desses profissionais só tem a trazer benefícios para a polícia, para o policial e principalmente para toda a população do estado de São Paulo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, da gente falar um pouquinho sobre o trabalho do sindicato. Nós é que agradecemos, doutora Jaqueline, seu trabalho à frente do sindicato está sendo significativo. A senhora e a sua equipe são brilhantes no ambiente do sindicato, como são também excelentes policiais. Eu acompanhei a carreira da senhora por um bom período, estivemos juntos na mesma seccional, a senhora sempre contribuindo imensamente com seus colegas e com a população. Então, eu quero parabenizá-la e pedir à senhora que continue firme à testa das nossas necessidades, né, de resolver as nossas necessidades, levando ao nosso governo os nossos pleitos. Doutora Jaqueline, muito obrigado. Obrigada. Foi uma honra tê-la aqui conosco e quero agradecer a todos os nossos ouvintes pela participação no nosso programa podcast e desejar a todos muita sorte. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigado.